Olá, turma, tudo bem? Então, eu vou falar rapidinho para vocês sobre predicado e predicativo, tá? O que é o predicado? Vamos relembrar. É a parte da frase que tem um núcleo, né? Uma parte principal. Essa parte principal pode ser o verbo, pode ser o nome, tá? Uma característica, por exemplo. Então, observe essa frase aqui comigo, que a partir dela eu vou classificar e você vai entender melhor. Olha só. A gente já sabe que a oração, ela é composta por verbo e que os termos essenciais da oração é o sujeito e o predicado, correto? Tipos de sujeitos nós já vimos, né? Simples, composto, determinado, determinado, implícito. Ok. O que a gente vai falar agora é a parte do predicado, tá? Então, quando eu digo aqui, por exemplo, os alunos saíram da aula alegres, olha só, os alunos saíram da aula alegres. Primeira coisa que você tem que procurar identificar é o verbo. Qual é o verbo nessa oração? Saíram, né? Um verbo de ação, um verbo significativo, tá? Esse verbo aqui já indica pra gente que essa oração, ela tem um predicado aí verbal, mas ela não para por aqui. Olha só, os alunos saíram da aula alegres. Repara que nesse predicado, vou até marcar aqui pra você, ó. Tudo isso aqui é o predicado, tá? Saíram da aula alegres. Ele apresenta verbo, mas ele também apresenta uma característica, um adjetivo aqui. Vou botar assim, adjetivo para você entender. E a quem se refere esse adjetivo, gente? Aos alunos, né? Olha só. Os alunos saíram, então os alunos exerceram a ação de sair da aula alegres. Então esse predicado aqui é um exemplo de um predicado verbo nominal. Tá? Se eu tivesse só assim, os alunos saíram. Os alunos saíram. E ponto final, aí seria somente um predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo do predicado é um verbo, tá? Então, olha aqui. E se eu tivesse assim, os alunos estão alegres? Então, olha só, não vou nem escrever. Pensa aí comigo. Os alunos estão alegres. Estão não é um verbo de ação, é um verbo de ligação. Alegres, a gente já sabe que é um adjetivo. Esse adjetivo se refere aos alunos. Então, se a frase é composta por um verbo de ligação e eu tenho aí um adjetivo se referindo ao sujeito, eu tenho um predicado que é totalmente nominal, porque ele apresenta em seu núcleo somente a característica. A parte mais importante é a característica, ok? Essa característica exerce a função de predicativo do sujeito, tá? Então é isso, eu dei uma pincelada rápida aqui para você entender. Vai lá no slide no PowerPoint que eu preparei e deixei lá na pasta, na minha biblioteca, tá bom? Boa aula aí, bons estudos, ok? Qualquer coisa, dúvida lá no fórum, tá? Tchau, tchau!